A Bíblia é dirigida ao homem da imaginação, aquele que é imortal e não pode morrer. O corpo eterno do homem é a imaginação. Esse é o próprio Deus. O corpo divino, Jesus, nós somos seus membros. William Blake. Ted Kennedy recentemente fez um elogio fúnebre para seu irmão, no qual ele citou uma passagem de George Bernard Shaw. O pensamento foi este: alguns homens veem as coisas como elas são e dizem: por quê? Sonho com coisas que nunca existiram e digo: por que não? Quando você pensa em seu nascimento neste mundo como um ato de Deus, pode alguma coisa ser impossível para Deus? Não sabendo como ou por que você está aqui, você peça contra o Espírito Santo quando ousa colocar um limite no poder que o trouxe aqui. Não há pecado contra o Espírito Santo além da crença do homem de que algo é impossível para sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quero que você faça tudo, não coloque limites no poder criativo de Deus. Imagine o que é inimaginável e ande sobre as águas, por meio da fé. A água simboliza sua aceitação da vida como psicológica, e seu drama como ocorrendo na imaginação. Quando você para de se desculpar ou desculpar alguém pelas experiências da vida, e começa a reorganizar a estrutura da sua mente para sentir que seu desejo está sendo realizado, você está caminhando sobre as águas. As Escrituras falam da pedra, da água e do vento. Aceite os fatos da vida e você estará pisando na pedra. Mude os fatos em sua imaginação, e você os transformou em verdade psicológica, que então se torna uma experiência espiritual. Quando você vive por esse princípio, você está caminhando sobre as águas, em direção ao seu nascimento do além. Deixe-me agora compartilhar algumas experiências de um amigo que pratica a arte de andar sobre as águas. Em sua carta, ele disse: há uma senhora no meu escritório que falava constantemente sobre a ausência de homens decentes e elegíveis em sua vida, alegando que todos eles eram escória e inúteis. 6 semanas atrás, enquanto dirigia para a casa do trabalho, revisei suas palavras. Ouvi-a me dizer que estava namorando um homem maravilhoso e compartilhando as coisas maravilhosas que eles estavam fazendo. Recentemente, essa senhora estava tão deprimida que me lembrei de revisar suas palavras novamente, então o fiz. Ontem, ela passou 20 minutos me contando sobre o cavalheiro perfeito com quem está namorando agora. Ele deve ser incrível, pois essa senhora agora está caminhando em êxtase. Então ele continuou, dizendo: um associado me pediu para escrever uma resenha de notícias para seu cliente. Eu juntei todo o material que eu precisaria, coloquei em uma pasta e coloquei na minha mesa, que estava abarrotada de trabalhos pendentes. Então, uma sexta-feira, meu associado disse: meu cliente quer me ver na próxima segunda-feira às 9 horas da manhã em seu escritório, e eu percebi que eu deveria produzir a resenha de notícias naquele horário. Imediatamente sentei-me e imaginei que eram 17 horas. Minha revisão foi concluída, lida pelo meu associado e aprovada. Ouvi-o dizer: está tudo bem. Satisfeito com aquela cena como meu resultado final, encontrei a pasta, sentei-me à minha máquina de escrever e digitei 4 páginas, enquanto tudo fluía suavemente. Às 17 horas daquela tarde, meu associado passou no meu escritório, leu o relatório e disse as mesmas palavras que eu ouvi dizer na minha imaginação: está tudo bem. Quando você realmente acredita que imaginar cria realidade, você saberá que não há ficção. Como pode haver ficção quando imaginar está sempre criando sua realidade? Você pode ouvir algo que não gosta, mas como imaginar cria realidade, o que você ouviu foi imaginado primeiro, ou não poderia ter acontecido. Quando você revisa a audição parando a ação e reescrevendo o roteiro, você está andando sobre as águas, imaginando a realidade que deseja ouvir e aparecer em seu mundo. Meu amigo continuou sua carta, dizendo: há certas coisas na minha vida que eu não entendo. No domingo passado, enquanto minha esposa, nosso filho mais novo e eu plantávamos flores de verão, percebi que estava vivenciando, em detalhes, o que eu havia sonhado como acontecendo no inverno passado. Na época, pensei que o sonho devia ser simbólico, mas, não conhecendo o simbolismo das flores, eu o abandonei. Agora, não entendo a relação entre um sonho noturno, que eu não controlei,
e o plantio do domingo passado, que eu controlei. Cada evento na vida contém em si algo além de sua experiência física. As flores simbolizam o crescimento das plantações. Durante o inverno, quando nada cresce, ele plantou sementes, que colherá não apenas no mundo de César, mas também no mundo do espírito, como todos nós fazemos. Peço que você agora use sua imaginação e ande sobre as águas. Plante as sementes do desejo no fundo da sua alma e permita que elas floresçam na terra. Se você não vir a colheita delas imediatamente, acredite no que você fez, pois ela virá, quer você reconheça ou não. E não peque contra o Espírito Santo dizendo que algo é impossível, pois Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa e nada é impossível de imaginar. Quando alguém lhe diz algo, embora você possa negar sua verdade ou possibilidade, você deve imaginar para entender suas palavras. A menos, é claro, que falem em uma língua estrangeira, então tudo é bobagem. Como Paulo disse: prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 palavras que não podem ser entendidas. Não pense nas razões pelas quais você não pode ter seu desejo, simplesmente pense que você já o tem. Se você diz a si mesmo que não é possível, você está pecando contra o Espírito Santo. Não conheço nenhuma limitação ao poder de Deus. Davi é descrito no livro de Samuel como corado, com belos olhos e pele clara. Se você julgar pela aparência, então certas raças seriam excluídas, mas Davi não é deste mundo. Davi é aquele que se levanta em nós por causa da descendência da semente de Deus. Seja você caucasiano, negro ou oriental, Cristo, a semente de Deus, desce e se planta em você. E quando a união entre essa semente descendente superior e aquilo que é apenas um ser animado acontece, você é individualmente elevado a um mundo sobrenatural, onde você se reconhece como o pai do Filho unigênito de Deus, Davi. Peço que você use sua imaginação para tudo que é amável e amoroso. Não importa qual seja seu desejo, sua imaginação o dará a você, pois a imaginação humana é o corpo divino que o mundo chama de Jesus. Porque você pode imaginar e eu posso imaginar, somos membros desse corpo divino, e todas as coisas são possíveis para ele. Não há nada impossível para Deus. Tudo o que você precisa fazer é imaginar sua realização. A fé é um experimento que termina como uma experiência. Experimente acreditar que você já tem tudo o que deseja, e você terá a experiência. Teste a si mesmo como meu amigo fez. Ele experimentou com o pensamento de que a moça tinha um namorado maravilhoso. Ele então imaginou ouvi-la lhe contar sobre o novo homem em sua vida. Então seu experimento se tornou a experiência dela. Você é o centro do mundo em que vive. Um outro aparente é apenas uma extensão de si mesmo, pois o centro do seu ser é proteico. É ele quem desempenha os papéis de todos os outros aparentes. Eu o desafio a experimentar um emprego novo ou melhor, um marido ou uma esposa, um carro ou casa novos. Não tente analisar seus desejos ou se culpar, pois no momento em que o fizer, você descobrirá inúmeras coisas que não são amáveis, e no momento em que forem pensadas, elas serão formadas. Ninguém está sem pecado. Em algum momento, todos já cobiçaram ou roubaram mentalmente. Descreva um homem em termos pouco lisonjeiros e você roubou seu bom nome. Todos são culpados, portanto, não se analise, pois se o fizer, você errará seu alvo. Preocupar-se com o que você pode ter feito é desperdiçar seu poder criativo. Você colherá o joio e o trigo, pois cada ato imaginário se cumpre. Mas comece agora a plantar algo adorável, não apenas para você, mas para seu vizinho, amigo ou filho. Apaixone-se pela ideia de que ele é feliz e seguro. Sinta a satisfação que vem quando alguém reconhece sua colheita, pois se uma colheita não é reconhecida, não há satisfação. Mas quando você faz algo conscientemente e vê sua colheita, você receberá uma satisfação enorme. Prove que seus pensamentos têm poder criativo imaginando conscientemente constantemente, e ande sobre as águas. Não importa o que aconteça no curso de um dia, revise-o. Faça o dia se conformar com o que você quer que ele seja, e você estará andando sobre as águas. Gênesis conta a história de Jacó, que viu um poço coberto com uma pedra. Removendo a pedra, ele tirou água para seu rebanho.
E quando ele colocou a pedra de volta, tudo parecia permanecer o mesmo de antes, então ninguém sabia quem havia rolado a pedra e removido a água. No Novo Testamento, Jesus realizou seu primeiro milagre enchendo os jarros de pedra com água e tirando o vinho. Os fatos cegam o eu da imaginação. Eu vim para curar essa cegueira e mostrar a você como remover os atos da natureza. A mulher no escritório compartilhou seus fatos, assim como o homem que tinha sido repreendido. Descobrindo que a imaginação era seu poço, meu amigo removeu aqueles fatos de pedra de sua mente, e extraiu a verdade que ele desejava ouvir de sua imaginação e a colocou em outro recipiente, outro fato. Despeje água em qualquer recipiente e ele não se importará com o formato ou tamanho do recipiente. Congele o recipiente e a água terá tomado seu formato. Então, se você remover a pedra e retirar a água, você pode colocá-la em qualquer formato que desejar e ela se externalizará. Não deixe um dia passar sem praticar a arte de andar sobre as águas. Toda vez que você usa sua imaginação amorosamente em benefício de outro, você está mediando Deus para o outro aparente. Muitas pessoas usam sua imaginação de forma não amorosa, mas ainda assim estão mediando Deus para esse outro. Milhões de pessoas acreditam que alguém colocou uma maldição nos Kennedy. Você sabia que tais poderes existem, porque a imaginação cria a realidade. William Butler Yeats disse uma vez: eu nunca terei certeza de que não foi uma mulher pisando no lagar que começou a mudança sutil na mente dos homens. Ou que a prensagem da qual tantos países foram entregues à espada, não começou na mente de algum pastorzinho, iluminando seus olhos por um momento antes de correr em seu caminho. Quem sabe quem, esta noite, sentindo-se magoado e traído por um amigo, colocará seus pensamentos de raiva e vingança em movimento, sem nenhum pensamento de arrependimento. Talvez ele não conheça a arte do perdão ou não tenha o desejo de perdoar, permitindo assim que seus pensamentos se movam e construam até que cheguem ao seu fim inevitável, superando-se em sua vida. Mas como George Bernard Shaw disse, alguns homens veem as coisas como elas são e dizem: por quê? Vejo coisas que nunca existiram e digo: por que não? Eu conto a vocês a incrível história de Jesus Cristo, o padrão que o homem deve seguir para escapar da morte eterna, e pergunto: por que não? Como podemos nós, que nascemos fisicamente pela graça de Deus, mas não conseguimos fazer um fio de cabelo ou uma unha crescer, ousar colocar um limite no poder de Deus? Se a graça de Deus nos deu nascimento físico, esse mesmo poder não pode nos dar nascimento espiritual em um mundo superior? A promessa é: você nascerá do alto. Se Deus faz tal promessa, Ele tem o poder de cumpri-la. E Ele o faz, por meio de seu dom de visão. Nascidos da carne por um poder além de nós mesmos, estamos destinados a nascer em um mundo espiritual por um poder além de nós mesmos, porque a semente de Deus desceu e se uniu a nós. Foi plantada por um ato criativo, e quando essa semente é fertilizada, ela irrompe, o padrão desperta, e nos movemos para uma era inteiramente diferente. O padrão de Deus irrompeu em mim. Estou contando minha história na esperança de que vocês que a ouvem acreditem e provem sua verdade por si mesmos. Eu lhes contei sobre a lei de César, ensinei como andar sobre as águas e usar essa lei psicológica para mudar seu mundo, não apenas para vocês, mas para os outros. Ninguém precisa ficar atrás da proverbial bola 8 se souber dessa verdade. Não há necessidade de implorar ou pedir nada a ninguém, pois tudo vive na imaginação humana, pronto para ser apropriado e tornado visível. Todos nascerão do alto, pois todos são Deus e não há nada além de Deus. Ninguém pode falhar, mas a história de Deus deve ser ouvida e acreditada. Então Deus se envia como mensageiro, escolhendo um indivíduo e impregnando-o. A pessoa pode ou não saber o que está acontecendo, mas no intervalo perfeito de tempo, o nascimento ocorrerá. Todos aqui são chamados para um propósito. Se você não foi unido a esta semente, espere, pois é certo e não tardará. Há aqueles que estavam conscientes quando receberam a semente. Outros não, mas quando a criança nasce, importa se o momento da concepção é lembrado ou não. É tudo o cumprimento de um plano perfeito dentro do corpo eterno de Deus, cada um cumprindo sua ordem específica. Há aqueles que serão o apóstolo, outros o profeta,
outros ainda o professor, o ajudante e o curador. Há diferentes níveis no corpo de Deus, mas não importa, porque naquele corpo somos todos um. Leve-me a sério. Quando você sabe o que quer na vida, construa uma cena que implique que seu desejo foi realizado. Veja-a o mais claramente possível. Sinta sua naturalidade. Experimente até que você saiba que a cena e tudo o que ela implica é real. Agora, na medida em que você acredita em sua realidade, seu experimento se tornará sua experiência. Não pare aí. Continue imaginando e compartilhe seus resultados com os outros. Diga a eles como se libertar dessa escravidão a César. Quando você sabe quem você realmente é, você não invejará ninguém. Como você poderia, quando você sabe que é Deus, e eles são apenas você empurrado para fora? Se amanhã, algo entrar em sua vida que não seja do seu agrado, não aceite, pois esse fato cega o eu da imaginação. Remova a cegueira perguntando a si mesmo o que você gostaria, em vez do que parece ser. Entre nesse pensamento. Deleite-se com ele como se não fosse um fato. Persuada-se de que é. Acredite em sua realidade e ele se tornará sua experiência. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Isso contribui para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. O meu muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.